Bom dia, igreja, paz do dia com todos, que alegria a gente se encontrar nessa manhã para cultuar a Deus, para adorar ao nosso Deus. E eu quero começar fazendo uma oração, para que Deus possa abençoar o culto, a palavra, que possamos sair edificados nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nós e através de nós, pela Tua graça que tem nos alcançado. Peço que o Senhor possa, Senhor, abrir nosso coração, a nossa mente e trazer, Pai, e ministrar a nós, Pai, a Tua palavra, Deus, trazendo transformação, edificação, mudança de vida. Abençoa cada casa, cada família, cada pessoa, Pai, que está participando deste culto e fale ao coração dela e que ela, dia após dia, possa Te amar mais e Te conhecer mais, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer alguns avisos para vocês. Primeiro aviso da nossa Escola de Sabedoria, que está acontecendo nas segundas-feiras. Nós estamos em uma série sobre liderança. Faça um esforço para que você possa estar participando, desse tempo de treinamento, de crescimento, de amadurecimento espiritual, que está sendo de grande valia para cada pessoa que tem participado. Então, segunda-feira agora, 8 horas, nossa Escola de Sabedoria, e nas quartas-feiras, às 8 horas, o nosso culto, que a gente tem ministrado também uma série sobre as parábolas. Então aproveita esse tempo para que a gente possa também aprender mais da palavra de Deus, esse tempo de distanciamento social, possamos conhecer mais o nosso Deus e a Tua palavra, a palavra dele, a revelação da palavra dele para o nosso coração. E também você que vai ofertar ou dizimar, as contas da igreja estão na descrição. A nossa igreja ela está aberta em horário comercial de forma normal. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Que Deus abençoe a sua vida financeira de forma poderosa, que o Senhor possa ser contigo em tudo que você fizer e que o Senhor possa abençoar cada lugar que você for, o seu trabalho, a sua empresa, a sua vida financeira, profissional, e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Então, que Deus te abençoe. Vamos receber agora o nosso pastor. Vamos orar pela vida dele. Pai, nós te agradecemos, Deus, por este culto, por essa palavra que será liberada agora. Fale por meio dele, Deus. Use ele de forma poderosa e sobrenatural, Pai. E coloque palavras na boca dele daquilo que a gente precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, paz seja convosco. É um privilégio mais uma vez estarmos celebrando a bondade, a misericórdia de Deus. Eu quero que nesta manhã de domingo, eu sempre sou grato a Deus por fazer parte da família quadrangular, sou grato a Deus por estar hoje congregando nesta comunidade, sou grato a Deus pela sua vida, você hoje é também um participante também do reino de Deus. Eu sei que essa comunicação ela alcança outras pessoas além da nossa comunidade, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida também. E eu quero reconhecer que a bondade de Deus ela tem sido manifesta à minha vida por estar hoje nesta manhã com você, lavando os seus pés. E eu espero mais uma vez que Deus me dê graça, que Deus possa nesta manhã falar conosco. Nós temos aí uma série de mensagens aos domingos, falando sobre o avivamento. Tivemos semana passada falando sobre o arrependimento, sobre o verdadeiro arrependimento, baseado na palavra. E eu sei que esse é um tempo que nós precisamos lembrar que Deus espera que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, Estivemos pela manhã compartilhando a palavra e à noite a nossa irmã Laura também foi o instrumento que Deus usou. E eu quero até aproveitar e agradecer a Deus por todos os irmãos, por todos os nossos amados que têm contribuído também, servindo também através da comunicação hoje online. Eu sei que cada culto Deus usa pessoas diferentes, com habilidades diferentes, para abençoar a igreja, para abençoar o povo de Deus. Então, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos,
aqueles que também têm de forma tão carinhosa abençoado essa igreja, todos os ministros de louvor, todos que estão cooperando hoje também na produção também, de cada culto, porque sabemos que esse momento é uma parte de tudo que acontece, Louvamos a Deus pelo esforço do Laison, do Jonatas, do Guilherme, que tem aí despendido também tempo para nos abençoar, e a cada um dos nossos irmãos hoje que também fazem também uma agenda para ensaiar, para estar também cultuando a Deus, principalmente no culto da noite, onde tem sido hoje também sendo gravados cultos, também produzidos cultos também para adoração ao nosso Deus. Então Deus abençoe nossos irmãos no nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus nesta manhã, eu sei que o Jonas orou por mim, mas eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus para que Deus ministre paz ao seu coração. Eu quero fazer desta manhã uma manhã também de intercessão pela sua vida. Eu creio que a oração, ela tem um efeito muito poderoso. Eu sei que a oração é uma grande arma que precisamos utilizá-la nesse tempo. Se temos hoje descanso, é na presença de Deus. Se temos hoje que aprendermos hoje com Jesus, quando ele tinha tanta atividade, tanto serviço na sua agenda pessoal, ministerial, mas a Bíblia nos chama a atenção que Jesus sempre estava se retirando para orar, para buscar a presença do Pai. E com certeza Jesus, ele deixou para nós esse exemplo, ele deixou para nós esta lição, ao ponto que os discípulos mesmo pedem a Jesus para que os ensinasse a orar. Talvez esse seja o pedido nosso também, para que venhamos aprender a orar como convém, aprendermos a ter quietude nesse tempo de tanta ansiedade, de tanta provação, de tanta dificuldade. Que Deus nos ajude. Então eu quero orar, pedir a Deus para que o Senhor alcance sua casa, sua família, alcance a sua vida emocional, que o Senhor nos guarde de tropeçar, nos guarde de todo mal. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu quero me achegar a Ti nesta manhã tão especial, esta manhã, Deus, que tem sido uma oportunidade, Deus, de podermos também compartilhar da palavra do Senhor, que é viva, poderosa, eficaz. Meu Deus, fala conosco, Senhor, mais uma vez. Usa esse tempo para edificar os nossos corações, Deus. Nós precisamos tanto, Espírito Santo, de que o Senhor traga nesta manhã revelação. Precisamos do seu poder do Espírito Santo. Venha o teu reino nesta manhã, venha o teu reino em cada família. Dissipa agora, Deus, as trevas e que a luz possa prevalecer. Tira, Deus, agora tudo aquilo que tem roubado a paz, a alegria dessa família. Senhor, eu te peço para que o Senhor traga um novo ânimo, Deus, um novo fôlego. Senhor, traz ao coração dessa pessoa, desse pai, dessa mãe, a graça poderosa para também alcançar agora cada filho. Eu oro em nome de Jesus e eu te peço para que o Senhor venha nesta manhã alcançar cada pessoa, Deus, que está também precisando de um milagre da cura, de um milagre, Deus, da restauração, da libertação. Eu oro, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, por casamentos que não estão indo bem. Deus, quem sabe esse lar, Deus, tem sido assolado por muita contenda, muita briga. Senhor,
dissipa agora esse espírito de contenda, de confusão dessa família e traga paz. Senhor, traga paz nessa casa. Senhor, traga paz no relacionamento, Deus, dessa família. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor agora venha trazer, Senhor, dentro dessa casa, Deus, uma alegria extraordinária, uma alegria, Deus, que possa refazer as forças de cada um. Em nome de Jesus nós te pedimos. Tira essa angústia, Deus, tira essa tristeza do coração desta mãe, deste pai. Senhor, dissipa agora, Pai, todo pensamento ruim e traz agora a memória dessa pessoa, a mente dela, Deus, coisas boas. Traz aquilo, Deus, que traz esperança. Como diz o profeta, queremos trazer à nossa memória, ó Deus, aquilo que nos traz esperança. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Hoje eu quero falar sobre, dando continuidade à nossa palavra, sobre o avivamento, mas hoje eu gostaria de falar sobre 5 votos para se obter poder espiritual. Eu gostaria que nesta manhã de domingo, Deus pudesse encontrar no nosso coração essa disposição de entender hoje alguns votos que farão diferença na nossa caminhada, alguns votos que vamos colocar como proposta de vida. Eu sei que há muitas pessoas que às vezes acham que o voto é desnecessário, mas tudo aquilo que você coloca como propósito na vida, como meta, realmente acaba você desenvolvendo com mais firmeza as propostas de vida. Eu sempre digo que o ser humano, ele é um ser teleológico, ele é guiado por objetivos, ele é guiado por propósitos, né? Eu sempre gosto de lembrar que aquela pessoa que não sabe aonde ela quer chegar, qualquer lugar está bom para ela. Então, quando nós falamos de voto, o voto nos impulsiona a alcançar realmente propósitos diante da vida. E essa manhã eu gostaria de falar sobre esses 5 votos para se obter poder espiritual. E eu sei que avivamento, dentro desse contexto que nós vamos falar hoje, fará realmente toda a diferença se nós levarmos a sério esses votos. Eu sei que para manter uma vida acesa, um avivamento sustentável, existem várias disciplinas, existem várias coisas que poderemos hoje contribuir para desenvolvermos hoje a nossa vida espiritual. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Lá no Salmo 56, versículo 12, aqui nos diz assim: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Aqui nós temos o salmista falando sobre o voto, e podemos falar hoje de outros votos na Bíblia também, como o voto de Ana, voto de Jacó, voto de Jefité, enfim, outros votos que nós temos hoje, que fora também utilizado na Bíblia. Mas eu gostaria desses 5 votos conversar um pouquinho com vocês, né, dentro dessa questão. Nós vamos trabalhar hoje essas etapas, e eu espero que Deus nos dê clareza também para entendermos a vontade dele nesta manhã, nesse propósito. Então, o primeiro voto que eu gostaria de compartilhar com vocês é quando se trata do pecado, tratar seriamente com o pecado, né? Esses 5 votos, ele é da A.W. Tozer, foi um grande avivalista, né, da igreja, e eu quero compartilhar esses 5 votos desse grande homem de Deus na nossa vida. Então, primeira coisa, o primeiro voto que ele fala é tratar seriamente com o pecado. Como nós falamos semana passada, eu gostaria que nós pudéssemos rever um pouco mais como isso é muito sério quando se fala da nossa vida espiritual. Eu sei que há muitas pessoas hoje em dia
nós percebemos esse tempo da quarentena, há muita gente hoje, às vezes, não levando tanto a sério a vida cristã diária. Há muitas pessoas hoje, nesse tempo, que precisa realmente construir um pouco mais de cuidado espiritual. Eu sei que flertar o pecado é perigoso. Nós precisamos lembrar que o pecado ele é danoso. A Bíblia nos fala em Isaías 59, versículo 1 e 2, fala exatamente que o pecado faz separação entre eu e Deus. Então o pecado é ele que se torna um obstáculo, ele que se torna uma barreira. A Bíblia nos fala que o pecado ele é tratado como um senhor. Aquele que é escravo do pecado, aquele que pratica, vive na prática do pecado, se torna escravo dele. Tanto é que Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Eu chamaria ele de um patrão malvado. O pagamento dele é um pagamento danoso, né? Nós temos essa palavra, e diz lá também Ezequiel, diz assim: toda alma que pecar, essa morrerá. Nós temos a certeza de que a punição, né, o estrago que o pecado faz, desde o Éden, é muito grande. E quando eu falo de pecado, eu estou falando agora daquilo que eu sei, eu conheço, mas eu decido voluntariamente desobedecer a Deus. Porque pecado nada mais é do que uma transgressão voluntária da lei conhecida de Deus. Pecado é isso. Pecado é quando eu viro as costas para Deus, né? Eu viro as costas para Deus. Pecado é quando eu ignoro os conselhos de Deus, a direção de Deus. Pecado é errar o alvo. É quando eu entendo que eu decidi agir independente de Deus. E quando nós falamos sobre tratar seriamente com o pecado, significa dar nome ao pecado. Nós não podemos hoje ficar dando apelido para pecado. Tem pessoas hoje que estão com ódio do outro, falam que não vai com a cara do outro. Às vezes precisamos assumir, às vezes dentro de nós, às vezes o que nós precisamos mudar. Às vezes temos que encarar o nosso mundo interior e saber que só Deus sabe, porque existe coisa que está dentro de nós que o homem não consegue visibilizar, não consegue saber o que está, mas Deus sabe. Deus conhece o que está dentro de mim, Deus sabe o que está dentro de você, porque muito mais do que os atos também, Deus também conhece a minha motivação, conhece as minhas intenções. Então é muito interessante lembrarmos disso. Quantas pessoas hoje que às vezes a vida espiritual está travada, a vida espiritual está amarrada, a vida espiritual está fraca, porque o pecado ele é como a criptonita na vida do super-homem. O pecado ele enfraquece a nossa vida, o pecado nos deixa para baixo, o pecado elimina o brilho do Espírito Santo no sentido hoje da minha vida pessoal. Então nós sabemos que quando nós paramos para analisar hoje, tem muitas vezes precisamos tomar cuidado para não ficarmos brincando com o pecado, porque o diabo vem às vezes com um engodo para cima de nós, dizendo que não tem nada a ver, tudo pode, é relativo. Quantas vezes nós achamos que podemos continuar vivendo o estilo de vida independente de Deus e que vamos terminar bem, vamos terminar em pizza? Na verdade, nós precisamos lembrar que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E se é uma coisa que nós precisamos hoje, nesse primeiro voto, para se obter poder espiritual, é entender que o pecado ele nos enfraquece, o pecado ele nos deixa para baixo, o pecado ele elimina o nosso vigor espiritual. Então, eu gostaria que nesta manhã, neste domingo, nós pudéssemos pensar seriamente.
Às vezes precisamos hoje lembrar que pecado não é só fumar, beber, às vezes prostituir. Esses pecados que construímos hoje como pecados dentro da sociedade, e que às vezes são bem evidentes, mas quantas coisas que às vezes está dentro de nós, e que às vezes nós nos moldamos a esse sistema, nós nos moldamos a esse sistema sem Deus, e achamos que é normal. Às vezes nós estamos tomados por um espírito de avareza, um espírito de inveja, um espírito de soberba, de orgulho. Quantas vezes nós nos pegamos, às vezes, com o coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de amargura, e achamos que está tudo bem. Precisamos tomar cuidado com a nossa maledicência. Às vezes nós temos aí, nesse tempo, acolhido no nosso coração maldade. Precisamos, às vezes, permitir que o Espírito Santo ele venha sondar, ele venha entrar e fazer uma faxina dentro de nós, porque não tem como nós termos um avivamento, termos poder espiritual, se nós não queremos tratar seriamente com o pecado. Não vamos conseguir hoje receber de Deus enquanto não houver a nossa participação. E aí é muito interessante, aí é muito forte quando nós falamos sobre isso. Lá em Romanos capítulo 6, eu gostaria de ler com vocês, capítulo 6, porque nós temos aí o livro de Romanos, muitas referências que são bem próprias para essa palavra. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí Paulo continua escrevendo à igreja de Romanos, dizendo assim, o versículo 11 agora, eu li o 1 e 2, agora o 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o versículo 12 diz assim: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E agora o versículo 15 e 16 diz assim: por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha bem como é que Paulo trata o pecado. A quem nós vamos sujeitar a nossa vida, os membros do nosso corpo? A quem nós vamos submeter? Ao pecado ou ao Espírito Santo? Porque diz a Bíblia que aqueles que inclinam para o Espírito têm vida e paz, mas aqueles que inclinam para o pecado, para a carne, têm como resultado morte e dor. Então nós precisamos lembrar que essa palavra é muito propícia, ela é muito necessária sermos hoje, avaliar hoje nosso coração. Permitir que o Espírito Santo faça isso. Então a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos guardar é que essa palavra já pudesse realmente ter o efeito no nosso coração. Precisamos lembrar, 1 João 1,7 diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Não é? Nós temos pecado e pecados. Nós temos pecado que produz pecados. Pecado fala da natureza do homem caído, fala do nosso velho homem. Quando falamos hoje do pecado, falamos da raiz. Quando falamos do pecado, falamos dos frutos, dos sintomas. Então nós precisamos lembrar dessa verdade. Precisamos tratar do pecado, porque não adianta querer tratar dos frutos se nós não tratamos da raiz. Precisamos lembrar que pecado é essa atitude de andar de costa virada para Deus. Pecado é essa decisão de andar independente de Deus. Pecado é isso. Pecado é essa escolha que nós fazemos
na nossa vida diária, de negligenciar a voz de Deus, de negligenciar as ordenanças de Deus. É quando eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. Segunda coisa, segundo voto que eu acredito que também é muito importante para mim, é: não seja dono de coisa alguma. No livro de Salmos 24, lá diz que o céu e a terra e tudo que neles há pertence a Deus. Então nós devemos lembrar que nessa terra somos apenas mordomos. Quantas vezes nós precisamos lembrar disso para nós? Quantas vezes precisamos lembrar que somos apenas mordomos, que nessa terra, que nesse tempo presente, nós precisamos aprender que nós não somos donos de nada. Nós, às vezes, essa obsessão por posse, essa frissura por vivermos hoje nesse mundo como se aqui fosse um fim em si mesmo. Quantas pessoas perdendo a graça de Deus por não entender essa mordomia. Ah, pastor, eu não posso realmente ter nada nessa terra? Sim, pode. A questão é quando as coisas nos têm. É quando nós temos hoje o nosso coração tomado pelas posses. É quando nós vivemos em função disso. Esse é um grande perigo. Então nós precisamos lembrar que essa palavra, ela também tem muito a ver com a nossa vida diária. Quando falamos desse voto de não ser dono de coisa alguma, é entender que essa mordomia, tudo da nossa vida, o que temos e o que somos, é para Deus. Consagramos a Deus, dedicamos a Deus. Diz a palavra em Ageu, diz o Senhor: meu é o ouro e a prata, tudo é de Deus. Lá em Romanos 11 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos ajude, querido. Quantas vezes nessa vida nós estamos estressando, nós estamos aborrecendo o Espírito Santo por coisas dessa terra. Quantas vezes nós precisamos tomar cuidado, quantas vezes precisamos analisar a nossa maneira de lidar com as posses, quantas vezes precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos realmente nos enfraquecer nesse mundo, espiritualmente, por causa de posses. Não que é errado você sonhar, você às vezes entender que às vezes você pode estar galgando e talvez dentro desse quesito da vida alcançando alguma coisa. Isso não é pecado. A questão é onde está o nosso coração. A questão é se aquilo que temos tem mais relevância do que a própria presença de Deus. Quantas pessoas hoje não entendem isso? E precisamos consagrar a Deus tudo, consagrar a Deus as nossas posses, os nossos bens, consagrar a Deus a nossa família, consagrar a Deus a nossa profissão. Porque quando nós estamos hoje nessa terra, como bons profissionais, usando a nossa competência, mas reconhecendo que a glória é de Deus, reconhecendo que é consagrado a Deus, isso faz toda a diferença. Então que Deus nos ajude, querido, nesse segundo voto, tratar seriamente com o pecado, mas o segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Vamos tomar cuidado com essa verdade, vamos dedicar a Deus, vamos reconhecer que por pouco tempo nós temos aqui hoje uma mordomia. Que Deus nos abençoe. Vamos consagrar a Deus a nossa profissão, vamos dedicar a Deus os nossos bens, vamos permitir que Deus olhe para aquilo que nós administramos e Ele olha e Ele percebe que o nosso coração não está nisso. Ele olha e diz assim: meus filhos hoje usufruem, eles são abençoados, mas a minha presença na vida deles é mais relevante, é mais importante, porque o nosso maior quinhão, a nossa maior herança é a presença dele. Porque a Bíblia fala que tudo vai passar mesmo, tudo vai passar. Então vamos analisar sobre isso, vamos viver nesse tempo presente com esse senso de que Deus, Ele é Senhor das nossas posses, que as coisas deste mundo não irão nos embaraçar, que
que as coisas dessa terra não irão nos embaraçar, porque o nosso coração está nele, nosso corpo na terra, mas nosso coração está na eternidade. Quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos que as nossas posses estão consagradas a Deus, agradando a Deus, tem a ver com o caráter de Deus, isso vai fazer todo sentido. Quando entendemos isso, tudo vai estar sendo consagrado a Ele, se torna sagrado porque está agradando a Ele, tem a ver com a vontade dEle, tem a ver com o caráter dEle, com a glória dEle nessa terra. Terceiro voto é: nunca se defenda. Isso é importante demais. Diz a palavra de Deus que lá no livro de Êxodo, capítulo 23, 22, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Como é importante hoje também nesse voto não buscarmos nos autodefender, mas Deus falou para o próprio Moisés algo interessante. 23, 22, nós temos aqui uma palavra que é muito forte. Diz assim, Deus falando para Moisés: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Como é poderoso isso! Deus está dizendo que a vingança é dele. Por isso que lá em Romanos capítulo 12 ele diz exatamente que nós devemos entender isso. Ele diz assim: olha, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quanto aos nossos inimigos, nós não deveríamos movimentar-se contra eles, porque Deus cuida de tudo. Precisamos lembrar que nós não precisamos, nesse tempo, de forma alguma, ficarmos hoje defendendo a nossa reputação. Quantas pessoas hoje, na sua vida, elas estão desesperadas com a sua reputação. Me lembro da mensagem de segunda-feira, quando eu falei sobre Josué, quando o povo estava ali querendo apedrejá-lo, e diz a palavra que a glória de Deus vem e entra naquele arraial e defende Josué. Quantas vezes nós queremos nos autodefender, quantas vezes queremos preservar a nossa reputação, brigar por ela, e aqui nós aprendemos que nós não precisamos disso, que Deus, Ele vela por nós, Ele vela pela nossa vida, Ele vela pela nossa reputação. Não precisamos ficar vivendo em função do que os outros vão pensar ou vão dizer, desde que nós estejamos agradando a Ele. Isso é muito importante para nós. Deus estava dizendo para Moisés que os inimigos de Moisés seriam inimigos dele, que os adversários de Moisés seriam adversários dele, se Moisés agradasse a ele, obedecesse a ele. O segredo da nossa vida, querido, é estar ciente de que Deus é um justo juiz. Precisamos ter certeza disso. Precisamos saber que Ele cuida de nós, que Ele guarda nossas vidas. Nós precisamos aprendermos a confiar em Deus, a nossa reputação. Precisamos aprendermos a confiar em Deus, porque é Ele que vai estar nos guardando diante das críticas, diante de tudo aquilo que vivemos nessa terra. Precisamos lembrar disso, lembrarmos que tantas coisas podem acontecer na nossa caminhada, quantas coisas poderão vir contra nós, e o teste é para nós, lembrando que o teste é para mim e para você. Quando vier a crítica, quando vier a ofensa, quando vier às vezes os comentários maldosos, vamos colocar diante de Deus. Quantos homens da Bíblia que nós aprendemos, quantos homens da Bíblia nós aprendemos que vale a pena confiar em Deus, a nossa vida e a nossa reputação. Imaginamos a vida de Davi. Podemos hoje pegar Davi como exemplo, quanto aquele homem sofreu nas mãos de Saul, perseguição, na mão de outras pessoas, do próprio Absalão, de inimigos, mas Davi, ele sabia que de Deus vinha a justiça. Ele é Jeová Tzidkenu, Ele é o Senhor que é a nossa justiça. Então esse é o terceiro voto. O quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudica alguém.
Como isso é poderoso. Diz a palavra em 1 Pedro 4,8, diz que o amor cobre multidão de pecados. Diz a palavra de Deus que o poder da vida e da morte está na língua. Como isso é interessante. Nós precisamos aprender que nós devemos lembrar o que Jesus disse: com o critério que julgardes, sereis julgados. Precisamos lembrar o que é que nós estamos passando adiante a respeito das pessoas que conhecemos. Eu sei que é muito perigoso quando nós às vezes não vigiamos, às vezes temos um desencontro com pessoas e às vezes isso nos faz realmente mal, e às vezes replicamos aquilo com relação ao perfil da pessoa. Ontem eu estava orando por uma pessoa que eu tive um pequeno desentendimento com essa pessoa durante a semana passada, e eu já vinha falado sobre essa pessoa com outras pessoas, mas ontem o Espírito Santo falou assim: Lelis, abra sua boca para abençoar agora essa pessoa, que você já falou tanto mal dela, que você já expôs ela. Ore por ela, porque ela é uma alma, ela precisa também do meu amor, ela precisa da minha graça. E ontem o Espírito Santo me ensinando, e naquele momento ali eu comecei a orar por aquela pessoa. Eu disse: Deus, derrama do teu amor no meu coração. Eu não quero mais agora usar a minha boca para falar dessa pessoa, eu quero agora utilizar a minha voz para abençoar essa pessoa. E eu comecei a orar por essa pessoa, eu comecei a interceder por ela, eu comecei a clamar a Deus pela vida dela. Isso sim, isso agrada o céu. Quantas vezes nós não cuidamos daquilo que reproduzimos? Nós precisamos então entender que aquilo que ouvimos de alguém que às vezes não falou tanta coisa boa de nós, e às vezes ouvimos certos comentários, às vezes repassamos coisas das pessoas sem saber realmente se é verdadeiro ou não, se vale a pena ou não. Às vezes precisamos entender que aquilo que vamos falar dos outros, aquilo que vamos replicar dos outros, precisamos passar pelo crivo das 3 peneiras, da peneira da verdade, a peneira do amor, a peneira da bondade. Precisamos lembrar, primeiro, saber se aquilo que nós ouvimos é verdade, saber se aquilo vai edificar alguém, saber que se aquilo ali é uma atitude de amor da nossa parte. Precisamos lembrar desses pontos. Às vezes queremos poder espiritual, mas às vezes ficamos expondo a nudez das pessoas. Me lembro da história de Noé, quando o próprio filho dele, Cão, vê a nudez dele, porque ao invés dele cobrir a nudez do seu pai, ele saiu espalhando a nudez do pai. Quantas vezes nós fazemos o papel de Cão também, filho de Noé? Ao invés de nós cobrirmos a nudez das pessoas, a nudez psicológica. Quando eu falo de nudez agora, estou me referindo agora àquela nudez psicológica. Quantas pessoas que às vezes você ouve, às vezes um comentário, e quando você encontra com aquela pessoa, exatamente vem à sua mente aquilo que alguém falou dela. Precisamos tomar cuidado. O que é que nós estamos falando dos outros? O que é que nós estamos comentando? Quem sabe hoje nós não tenhamos fazer uma análise dentro desse quesito. Quem sabe nós não tenhamos que pensar se nós não estamos hoje semeando contenda, às vezes sendo fofoqueiro. A Bíblia diz aqui que o fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus, não tem, né? Nós precisamos tomar cuidado, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 6, diz lá que Deus, Ele odeia aquele que semeia contenda, Ele odeia, ele diz lá exatamente isso, que algumas coisas Deus abomina, mas chega na 7 que fala assim: Deus odeia aquele que semeia contenda, o fofoqueiro. Então que Deus nos ajude, querido, a não passar adiante algo que prejudica alguém, que Deus nos ajude a cuidar da nossa comunicação, a preservar. E o quinto e o último voto: nunca aceite qualquer glória. Que Deus nos ajude, querido, que Deus nos abençoe. Lá no texto de 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a promover a glória de Deus, que Deus nos ajude nessa terra a não reter a glória
que é dele. Querido, por maior competência que venhamos ter, por maiores resultados que a vida nos propõe, vamos lembrar que a glória sempre tem hoje que ser dedicada a Deus. Vamos pegar todo o êxito, tudo aquilo que reconhecemos hoje a bondade de Deus, todo sucesso, e vamos levar para Ele, vamos dar glória a Ele, vamos tributar a Ele aquilo que lhe é devido. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse voto também, porque precisamos lembrar desse voto, precisamos lembrar que Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não reparte. O Senhor Jesus, Ele nos dá a graça, lá no Novo Testamento, Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos, Jesus deu poder aos discípulos, mas Jesus não dividiu a glória dele com ninguém, Ele não divide. Vamos lembrar disso. Esse atributo é dele, a glória é dele, a honra é dele. Vamos tributar a Ele a glória que lhe é devida, somente a Ele. Que Deus nos ajude nesse voto também, que Deus nos abençoe, porque todos os homens da história da Bíblia que quis assumir o lugar de Deus tiveram um fim trágico. Todas as pessoas que quiserem ser Deus, quiserem absorver a glória de Deus, tiveram um fim danoso. Que Deus guarde o nosso coração, que Deus guarde a nossa vida, que Deus nos ajude. Nós sabemos que Lúcifer, ele quis estar acima de Deus, ele quis a glória de Deus, e ele se tornou Satanás. Eu sei que todo homem quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Só Deus quis ser homem, porque a Bíblia fala que o verbo se fez carne, ele se fez homem. Então vamos tomar cuidado no nosso coração e reconhecer que tudo aquilo que vier na nossa vida, a nossa competência, as habilidades que Deus nos concede, os favores que nós temos nesse mundo, vamos reconhecer que é Ele o autor de tudo, que é Ele que é a razão de tudo. Se eu sou o que sou, é por causa dele. Se eu faço o que faço, é por causa dele. Se eu posso chegar aonde quero chegar, é por causa dele. Então, se eu tenho uma força, é porque Ele é a minha força. Se eu posso, é porque Ele me fortalece. Vamos lembrar disso. Se eu faço, é porque Ele faz através de mim. Eu sou o que sou, porque Ele que trabalha, é Ele que me dá graça. Então, que o Espírito Santo nos ajude nesses 5 votos. Primeiro, tratarmos seriamente com o pecado. Segundo, vamos lembrar que nós não somos donos de coisa alguma. Terceiro, não se defender. Quarto, não repassar para frente coisas que vão estar prejudicando alguém. Se sabemos que aquilo é danoso, aquilo é ruim, vamos sepultar. Vamos abrir uma sepultura e sepultar, que não vale a pena. Às vezes precisamos sempre lembrar disso. E o quinto, nunca aceite qualquer glória. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus nos abençoe nesta manhã. Quero que Deus nos ajude a levar muito a sério essa palavra. Como eu disse, esses 5 votos para se obter poder espiritual. Que essa graça e cada um desses votos possam realmente ser levados muito a sério na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esse domingo. Pai, eu sei que nós precisamos urgentemente de tratarmos seriamente esses assuntos que compartilhamos hoje. Nos ajuda, Deus, nos dê poder espiritual, mas nos ajude, Espírito Santo, a tratarmos seriamente com o pecado. Nos ajude, Senhor, a cada dia a reconhecer que nós não somos donos de coisa alguma, que nós precisamos reconhecer, Deus, que é o Senhor, tudo é do Senhor, somos apenas mordomos. Nos ajude também, Espírito Santo, a não ficarmos nos defendendo, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia também a reconhecer que o cuidado, Deus, de não
repassar, Deus, não falar mal dos outros, não reproduzir coisas que vão prejudicar o nosso próximo. E nos ajude, Senhor, também a não reter a glória que é do Senhor. Oramos, Pai, para que nesta manhã a sua graça, Deus, nos impulsione a viver essa palavra. A sua graça, Deus, nos fortaleça, Deus, também a levar muito a sério essa verdade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dê poder para andarmos em vitória nesse tempo. Nos dê poder do alto, Deus, para fazer a sua vontade nessa terra. Em nome de Jesus nós te pedimos, que assim seja. Querido, que Deus te abençoe. Até amanhã, às 20 horas. Estamos na sequência aí, realmente, das palestras hoje para a liderança. Então eu quero só reforçar a sua memória de que nós aguardamos vocês, líderes, a estarem conosco em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e um abraço a todos vocês.